É só aí, amigos internautas, bora lá dobrar estribo. Eu fiz o estribo antes, esses estribos aqui, ó, eles são todos iguais, as 4 bases. Mas a primeira, eu fiz de uma maneira que eu não trabalho. Como assim? Eu fiz só para uma. Por quê? Porque eu tinha que concretar tal dia. Aí eu estava mostrando para os rapazes ali o quanto a gente gasta tempo para se readaptar. Por quê? Porque eu tenho um monte de risco aqui, ó. Aqui na minha, olha aqui, ó. Eu tenho um cortezinho aqui, às vezes eu tenho que fazer um risco aqui, às vezes a dobra é para cá, às vezes eu tenho que erguer um ferro, tem uma lá que eu tenho que erguer o ferro e voltar para cá. Tudo isso, para mim condicionar o meu cérebro, demora tempo de novo. E eu achar as medidas exatas que eu fiz as outras. Então, como é o correto? Correto? Vai tantos estribos nas 4 bases, faz tudo. Faz tudo. Né? Os estribos eu fiz, tudo eu fiz, agora falta uns engates para segurar o isopor, que eu fiz só nas primeiras, porque não deu tempo de fazer nas outras. Eu tinha que concretar. Agora, eu vou fazer para as outras 3. Não, por quê? Porque o quanto tempo eu demorei para achar certo ponto lá. João, mas não tem marcado que tenho. Tem assim, tanto risco aqui, tanta coisa, que quando eu chego aqui que eu me concentro, eu tenho que voltar. Voltar a fazer um e ir lá ver se dá certo. Porque também não adianta eu confiar. Não, era aqui mesmo. Dobrar, as medidas estão aqui. E não ir lá e testar. Então, o trabalho em série, quando você conseguir pegar uma coisa e levar até o final, é muito mais rápido. Tem horas que não dá, claro. Então assim, eu vou fazer gravata para fazer a moega. Quantas gravatas vai? Eu tenho que saber. Quantas tábuas eu tenho que abrir? Tudo isso aí eu faço antes. Aí se eu não puder fazer, se tiver alguém ali, eu digo, ó, abre tantas tábuas de 10. Pode picar tudo de 70. Eu sei que quando ele picar aquela quantia de tábua, tudo de 70 vai sair na quantia que eu quero. Sabe? E isso é o pulo do gato. Isso tu consegue ganhar um pouco mais de tempo, porque as coisas são difíceis, né? As empreitadas. Como se diz, há um preço médio no mercado. Existe um preço médio. Né? Eu estou dentro do preço, entendeu? Dentro do valor estimado. Só que eu tenho que criar alguns métodos para, com a mesma qualidade, ser mais rápido. Me adaptar às circunstâncias. E ferramentas, né? Eu comprei agora muito ferramenta a bateria. Até esses dias eu usei muito a bateria aí, estava muito molhado. Hoje, o que acontece? Hoje eu botei a extensão, tá tudo seco. Segurança. Eu gastei 10 mil reais de ferramentas a bateria. Por quê? Porque eu queria ficar tranquilo com aquilo ali. Eu queria chegar aqui, o cara ir lá cortar, sem uma extensão podendo cair dentro da água, alguma coisa desse tipo. Entendeu? Paz. O homem, quando chega nessa idade, ele preza a paz. Muito, muito. A mulher também, né? Não sou mulher para saber, mas homem. Mas é isso. Nós estávamos vendo ali, como a gente mudou ali, quando o rapaz foi amarrar o outro, ele amarrou de maneira diferente. Ele também não lembrava, mas como eu tinha dito para ele no primeiro momento, e quando ele amarrou o segundo, ele amarrou um pouquinho diferente. Então o isopor, eu tive que fazer uma adaptação ali, né, rápida, mas aí o que surgiu? Surgiu quem errou. Daí um me chamou lá, olha aqui, ó, o outro, não precisa reclamar, né? Porque um fez e o outro estava mostrando. Aí eu estava falando para ele, a primeira coisa não é quem errou, a primeira coisa é como vamos resolver. Depois de achar a solução de como se resolve, vamos ver quem errou. Para quê? Para não errar novamente, porque o erro ele é humano. Né? Para não errar novamente, pode ser um descuido. Por que esse erro? Por que ocasionou esse erro? Porque nós não fizemos todos numa vez só. Foi a posição do estribo ali. Então o isopor ficou um pouquinho pro lado. Daí tive que botar um aramezinho e puxar. Coisa simples. Mas não precisaria se tivesse feito tudo numa vez só. Quando a gente veio no sábado, ele tinha esquecido como ele fez a primeira vez. As medidas que eu tinha dado. E ele fez e não botou isopor. E eu estava lá medindo lá, enfim. Enfim, onde eu quero chegar? Não é achar o culpado. Primeiro achar a solução e ver o porquê. Por quê? Por que aconteceu? Porque não foi feito em série. Sabe? E como eu que passei as medidas para ele, ele esqueceu aqueles detalhes das posição. E depois de resolver, como fazer para não acontecer mais? Né? Muitas vezes a gente fica em assuntos até da vida cotidiana, a gente fica procurando quem foi errado, quem não foi. Não. O erro já foi, não tem mais voltar atrás. É
fazer uma maneira para não acontecer de novo. Muitas vezes a única maneira é fazer o que o maior homem que já viveu fez, Jesus Cristo. Ele disse assim, ó, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e joga para longe de ti. Olha a metáfora que ele usou. É uma metáfora, né? É metáfora. Teu olho direito é uma coisa muito importante, né? Mesmo que uma coisa muito importante na tua vida, mas ela te faz fazer coisas que tu depois te arrepende, tem que te livrar dela. Isso são os gatilhos. Os gatilhos. Elimina o gatilho. Tô vendo que eu tô indo por isso, porque a gente chega numa idade, com 50 anos, que a gente não sabe nada aí. A gente devia ver no mínimo 300 para saber um pouquinho assim, como nunca morrer. Mas enfim, nessa minha idade eu já consigo identificar alguns gatilhos que me levam onde eu não quero ir. Onde eu quero ir naquele momento, mas depois eu me arrependo. Então, alguns eu identifico, alguns não. Alguns você não vai identificar. Mas aquele que você identificar, arranca e joga para longe de ti. E foi isso a moral, a mensagem. Por exemplo, eu ir em tal lugar, eu acabo fazendo tal coisa, mas eu gosto tanto de ir lá, entendeu? Pô, arranca, te priva daquilo, te priva. Muitas vezes, como falou Paulo também, eu gosto muito das escrituras, de vez em quando eu cito elas. Paulo me disse assim, ó, nem tudo me é proibido, uma coisa, ele disse assim, mas nem tudo me é aceitável ou vantajoso. Muitas vezes uma coisa que não é proibido fazer, assim, moralmente, né, segundo a tua moral, né, tu acha certo e errado, mas não convém. Não convém. Tem coisas que não convém. E não sei se eu estou sendo redundante, também tem a seguinte, outra coisa que pode acontecer. Quando o problema persistir, um problema quando não tem solução, resolvido está. Se uma coisa não tem solução, não adianta. Está resolvido. Muitas vezes a gente fica batendo numa coisa que já está resolvida. Está resolvida, não adianta. Não adianta ficar correndo atrás, não adianta fazer isso. Não, já está resolvido. Um problema quando não tem solução, resolvido está. Fique em paz. Já foi, já fez, já fez. Eu sempre digo uma coisa. Nós temos que perdoar as pessoas. E se perdoar também. Aprende isso. Muitas vezes a gente fica se questionando. Mas agora, é a vida. Somos seres humanos, errantes, imperfeitos. E eu assumo a minha pequenez. Temos que assumir que nós somos pequenos. A gente não sabe nada. Nada. A gente está sempre aprendendo, sempre errando. Sempre tem que estar se moldando. Sempre se moldando, se desculpando, aprendendo. É a vida. É a vida. A partir do momento que eu achar que eu estou fazendo tudo certo e está bom, eu estou sendo arrogante. Porque não, eu tenho que assumir a minha imperfeição, a minha pequenez, saber que eu tenho que melhorar. Né? Às vezes a gente faz. E as pessoas também vão errar com a gente. E agora? É perdoar, né? Tem pessoas que erram tanto com a gente, que a gente já sabe, ainda mais quando é um parente, alguma coisa, né? A gente já sabe como é o comportamento dela, ou dele. É tão normal, né? Que você releva. Releva, mas você bota um ponto. Uma barreira. Não passa daqui. Então, às vezes, quando ele vai dar aquela. Mas ele vai saber, não. Se eu passar daqui, tem um ponto. Como é que se chama isso? Impor respeito. As pessoas podem falhar contigo, mas eles têm que saber o limite que você tolera. Que você vai tolerar mais que os outros. A vida é tolerar. É tolerar. Mas tem um limite. Tem um limite que o teu olho direito faz tropeçar, arranca e joga para o limite. Então o limite tem que te afastar, né? Te afastar de alguém. Por mais que tu goste, conversar menos. E é isso, vamos à luta. Uma luta que eu tenho que fazer mais 45 segundos para ficar tudo pronto aquilo que eu tinha falado. Toda a ferragem possível. Deu. O que eu vou fazer? Eu falei todas as estacas que eu tenho que fazer. Como é que é aquele jogo? Depois eu vou começar a fazer as gravatas da moega. Quinta-feira eu concreto aquela base. Na outra quinta está programado para outra base. Mas lá eu tenho um espaço de tempo que eu consigo fazer todas as colunas da moega e na mesma quinta concretar uma base e as colunas da moega. Aí na outra base eu tenho mais um espaço de tempo, 7 dias. Eu consigo jogar a outra base e fazer as vigas da moega.
Aí eu dou o pulo do gato. Aí, se eu conseguir isso aí, é o pulo do gato. É a diferença. Se eu conseguir todo esse planejamento, executar ele. Eu estou vendo uma coisa visível, né? Plausível. De repente tem que trabalhar no sábado e domingo, se chover. Se chover muito final de semana. Mas normalmente eu paro mais na sexta, sabe? A sexta eu não sei quando tem concreto uma coisa. A minha sexta para mim era mais devagar. Tem que muitas vezes. Gosto de ficar mais light. Mas enfim, esse é o planejamento e a meta. Toda meta que você fazer. Uma vez o engenheiro Sabadinho era de Criciúma, me contou. Ele viu meus vídeos aí, meu amigão Sabadinho, um abraço. Quando foi feita a muralha da China, né, segundo ele, né, a mulher dele era psicóloga, e então ele tinha esse privilégio de conversar com ela e, né, ele sabia de muitas histórias, né, e ele me contou que eles levavam um pessoal para trabalhar e diziam assim, ó, quando nós chegar ali, ó, naquele ponto lá, tá vendo, a gente volta para casa. Se eles falassem que tem que fazer todo aquele muro, a maioria ia desanimar antes de começar. Você tem que ter uma meta visível, um ponto visível para chegar. Eu quero chegar lá naquele coqueiro lá, ó. Vamos andar mais rápido para chegar lá naquele coqueiro. É visível, é possível. Não que seja fácil, mas é possível. Então vamos tentar chegar. Então assim, se eu conseguir fazer essa base, na outra semana fazer a base e as colunas, na outra semana fazer a base e as vigas, aí foi uma meta. Uma meta, pô, diferenciada com a equipe que eu tenho. Todo mundo vai, ninguém precisa se matar. Não. Cada um tem a sua velocidade, cada um tem a sua maneira de trabalhar. O que não pode é as pessoas sentar. Enquanto 3 trabalham, um senta. Serviço de obra não se senta. Serviço que é para fazer sentado, se trabalha sentado. Serviço que é em pé. Não se senta em trabalho. Claro. Vamos sentar? Senta todo mundo junto. Estão cansados? Rapaz, vamos sentar? Ou alguém diz, João, estamos cansados, vamos sentar? Vamos sentar. Senta todo mundo. Né? Mesmo que só um esteja cansado, que ele quiser sentar, senta todo mundo. Ou, né, uma hipótese inerente, como é que é inerente? Tá, vamos lá. Aqui, vocês querem papo. Quer estriba. Essa dobradeira aqui, eu fiz, acho que faz 23 anos. Quando eu fiz a ferragem em prédio ali no Sombrio do Vito Basso, do lado do fórum. Aquela foi a primeira estrutura de ferragem que eu fiz. 7 andares, cara. Ali que eu vi o sentido da ferragem. Eu tenho que ir. Usar pra cá como filho. A ler sobre o assunto e aprender com pessoas mais sábias que eu. E chegar a ter um pouquinho mais de conhecimento, né? Um pouquinho, porque eu não estudei, né? Então a gente está sempre aprendendo com engenheiros, sempre. E que a gente achar que sabe tudo, o cara tá pego. Não é nada. Um grão de areia, né? Como é bom, né? Tá louco, né? É uma delícia. A ginástica, né? É aqui, é academia. Vou botar o guri que tá lá comigo, né?
vocês ganhem para fazer academia. Imagina, ganhar para fazer academia, não. Só assim, só na obra mesmo. Só na obra o cara ganha para fazer academia. Um dia eu tava com 98 quilos. Deu aquela parada no serviço, sim, eu fiquei meio fazendo. Fiz umas coisas com o meu guri, fiz umas coisas com o meu vizinho. Dá uns trabalhos, mais leve. Eu engordo facilmente. Agora esse dia não pesei, perdi 6 quilos. Também emagrecer rápido. Nada a ver. Perdido isso aqui, dá pra trabalhar o dia todo rico. É leve, né? Não é tão pesado. Meio. Faz a mesma coisa, mas. Às vezes tem que dar uma trinca aí pro cara resolver, ó. Isso é bom, me distrai. Pode ser muito fácil, né? Tem que quando engalhar em algum lugar, alguma coisa. Dá mais um aí, vou desligar. Muito longo. Isso aqui eu vou flutuar. Vai lá flutuar. Flutuar de mesa. Usa pouco, mas. Eu nem consegui me esconder. Estragou ela. Vou pegar uma top agora. Essa. A ferramenta ela é. Gênero masculino gosta também. Cada ferramenta.